A rotina era um porto seguro, um refúgio contra o caos do mundo lá fora. Acordar café a mesma rota para o trabalho. As mesmas ruas, os mesmos rostos anônimos que se tornam familiares com o tempo. Eu vivia em um apartamento antigo no centro da cidade. Prédio com pé direito alto e assoalho que range. Esses sons eram parte da identidade do lugar. A trilha sonora da minha vida solitária e previsível. Era um conforto, um casulo que eu mesmo construí. Nada de extraordinário acontecia ali. E era exatamente assim que eu gostava. A paz era meu bem mais precioso. Naquela terça-feira, nada indicava que seria diferente. O dia correu como um roteiro bem ensaiado. Reuniões, planilhas, almoço apressado no restaurante de sempre. Voltei para casa no início da noite, céu laranja melancólico. Subi os lances de escada, o som dos meus passos ecoando no vão silencioso do prédio. Abri a porta, cheiro de livros e madeira antiga. Liguei a luz da sala, joguei a mochila no sofá. Fui direto para a cozinha preparar algo para comer. Tudo estava em seu devido lugar. A ordem era a minha armadura. Água para o macarrão fervendo, sentei com o notebook. Respondi a alguns e-mails. Organizei a agenda para o dia seguinte. A normalidade era quase palpável. Sons da cidade pela janela. Buzinas e sirenes distantes. Foi um som sutil, quase imperceptível. Um arrastar de pés no andar de cima. No início, não dei importância. O prédio era antigo. A acústica era péssima. Era comum ouvir os vizinhos. A senhora do apartamento de cima, Dona Elvira, era uma viúva idosa que mal saía de casa. Seus passos eram lentos, arrastados, conhecidos. Mas o som daquela noite era diferente. Não era o arrastar de chinelos que eu estava acostumado a ouvir. Parecia mais pesado, intencional. Como se arrastassem um móvel pesado, de um lado para o outro do cômodo. Desliguei a televisão. O silêncio que se instalou no apartamento foi preenchido por aquele som vindo do teto. Arrastar. Pausa. Arrastar de novo. Uma sensação estranha começou a se formar na boca do meu estômago. Um nó de apreensão. Tentei racionalizar. Talvez ela estivesse apenas fazendo uma limpeza fora de hora. Ou talvez o neto a estivesse visitando e ajudando a mudar algo de lugar. Mas era tarde. Passava das 11 da noite. Quem faria uma mudança a essa hora? O som persistia, ritmado, quase metódico. Era um som que não pertencia à rotina. Um erro na partitura da minha noite. Levantei-me e fui até a janela, como se olhar para a rua pudesse me dar alguma resposta. As luzes da cidade piscavam lá embaixo, indiferentes à minha crescente ansiedade. O som continuava. Agora, parecia mais forte, mais próximo. Tive a impressão de que vinha diretamente de cima do meu quarto. Voltei para a sala, o coração começando a bater um pouco mais rápido. Comecei a andar pelo apartamento, acendendo todas as luzes. A sala, o corredor, o quarto, o banheiro. A luz forte deveria trazer conforto, mas apenas criava sombras mais nítidas e escuras nos cantos. Cada sombra parecia se mover na periferia da minha visão. Um vulto rápido que desaparecia quando eu virava a cabeça. Era o meu cérebro cansado? O estresse? Ou era outra coisa? O apartamento, antes um refúgio, agora parecia um labirinto de ameaças potenciais. Cada rangido do assoalho sob meus pés soava como um aviso. Fui até a cozinha para beber um copo d'água, as mãos tremendo levemente. Olhei pela janela que dava para a área de serviço, um poço escuro entre os prédios. Foi quando vi, ou pensei ter visto, um movimento rápido na janela do apartamento de cima. A janela da cozinha de Dona Elvira. Era apenas um vislumbre, uma forma escura passando rapidamente. Tão rápido que eu não podia ter certeza do que era. Parecia uma pessoa, mas o movimento era fluido demais, quase antinatural. Fiquei ali, olhando para a janela escura, esperando que o movimento se repetisse. Mas nada aconteceu. Voltei para a sala, a mente a 1000 por hora.
O som, o baque e o vulto. Eram peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Era irracional, eu sabia. Não havia ninguém ali. Mas eu não conseguia me livrar da impressão de que olhos invisíveis me seguiam a cada passo. O ar parecia mais frio, mais denso. O meu santuário havia se tornado uma armadilha, e a porta de entrada, que antes representava a segurança do lar, agora parecia a única rota de fuga de um perigo que eu não conseguia nomear, mas sentia em cada fibra do meu ser. Decidi que precisava saber o que estava acontecendo. A incerteza era pior do que qualquer verdade, por mais assustadora que fosse. A preocupação com Dona Elvira se misturava ao meu próprio medo. Talvez ela tivesse caído. Talvez precisasse de ajuda. Essa possibilidade me deu um propósito, uma faísca de coragem em meio à paralisia. Respirei fundo e caminhei em direção à porta. Cada passo era deliberado, pesado. O corredor que levava à saída do meu apartamento nunca pareceu tão longo. A maçaneta estava fria ao toque, um contraste gelado com a minha mão suada. Abri a porta devagar, como se esperasse encontrar algo ou alguém do outro lado. O corredor do prédio estava vazio e silencioso, iluminado por uma única lâmpada amarelada que piscava intermitentemente. Era um silêncio oco, expectante. Comecei a subir as escadas para o andar de cima. O som dos meus pés nos degraus de pedra parecia absurdamente alto. Cada passo, um trovão. Meu coração martelava contra as minhas costelas, um tambor frenético anunciando meu avanço para o desconhecido. Cheguei ao patamar do andar de cima. A porta do apartamento de Dona Elvira, o 402, estava à minha frente. Escura, imponente. Parei a alguns passos de distância, tentando ouvir alguma coisa. Silêncio. Nenhum som de televisão. Nenhum rádio. Nenhuma voz. Nada. Apenas o zumbido da lâmpada do corredor e a minha própria respiração ofegante. Aproximei-me da porta, a mão levantada para bater. Hesitei. E se eu estivesse errado? E se fosse tudo imaginação e eu estivesse apenas incomodando uma senhora idosa no meio da noite? Mas o som do baque ecoou em minha mente. Era real demais para ser ignorado. Levei os nós dos dedos à madeira da porta. O primeiro toque foi tímido. Nenhuma resposta. Bati de novo, dessa vez com mais força. Dona Elvira? Está tudo bem? O silêncio foi a única resposta. E foi então que notei algo. A porta não estava completamente fechada. O medo lutava contra a curiosidade. A razão gritava para eu dar meia volta, descer as escadas, trancar minha porta e esquecer tudo aquilo. Mas a imagem de uma senhora idosa, talvez ferida, precisando de ajuda, me impelia para a frente. Com a ponta dos dedos, empurrei a porta. Ela se abriu lentamente, sem fazer barulho, revelando a escuridão total do apartamento. Um cheiro estranho veio de lá de dentro. Um odor metálico, adocicado e nauseante. Era um cheiro que eu conhecia instintivamente. Um cheiro primordial de alarme. O cheiro de sangue. Dona Elvira? Chamei de novo, a voz um sussurro. Minha mão buscou o interruptor na parede ao lado da porta. Meus dedos tocaram a parede fria, deslizando em busca do pequeno plástico. Quando finalmente o encontrei e o apertei, nada aconteceu. A escuridão permaneceu. A luz não funcionava. Saquei o celular do bolso, o coração batendo descontroladamente. Liguei a lanterna e o feixe de luz branca cortou a escuridão como uma faca, revelando a sala de estar. E o que vi me fez esquecer como se respira. A sala estava um caos. Móveis virados, um vaso de plantas quebrado no chão, terra espalhada pelo tapete. Parecia que uma luta havia acontecido ali. O feixe da lanterna varreu o cômodo, trêmulo, seguindo um rastro escuro e úmido no assoalho de madeira. O rastro começava perto do sofá virado e levava em direção a um corredor escuro no fundo do apartamento.
Era de lá que o cheiro vinha, mais forte, mais presente. O cheiro de sangue. Meu corpo inteiro se arrepiou. Isso não era um acidente. Alguém tinha estado ali, ou ainda estava. Meu instinto de autopreservação finalmente venceu. Eu tinha que sair dali. Tinha que chamar a polícia. Comecei a recuar lentamente, sem tirar os olhos do corredor escuro, como se esperasse que algo emergisse das sombras a qualquer momento. Foi quando meu pé bateu em algo no chão, perto da porta. Apontei a luz para baixo. Era um pé descalço, pálido, com as unhas pintadas de um vermelho desbotado. O pé de Dona Elvira. O resto do seu corpo estava escondido atrás da porta, no pequeno espaço entre ela e a parede. Ela não tinha caído. Ela tinha sido colocada ali. E quem quer que tivesse feito isso estava ali, no escuro, a poucos metros de mim, vindo em minha direção.